Boa noite, amigos. Mais uma vez o nosso programa Cidade e Transparência no Ar. Queremos agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Agradecer aqui a nossa TV Vila Imperial, canal 19, do meu amigo Ronaldo, Walter Salles, aqui todos os funcionários desta casa, pela atenção que o pessoal tem nos dado aqui. E queremos também agradecer a vocês que estão sempre acompanhando o nosso programa e pedir que vocês também participem do nosso programa. Temos sempre convidados especiais aqui conosco e hoje, mais uma vez, teremos aqui o nosso pastor Jorge Vitor, lá da nossa Igreja Metodista Uerliana Central. Então, convido a todos aí para o telefone 22429991 e 22371454 a participarem e a fazerem também as suas perguntas aí de casa para o nosso pastor. Estamos aqui com o nosso pastor Jorge Vitor. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor Wagner, gostaria desde já te agradecer pelo convite que me foi feito. Agradecer também aqueles telespectadores que estão nos assistindo nessa noite fria aí de terça-feira. É muito bom ter a oportunidade de adentrar o seu lar. Eu espero que eu seja nessa noite um canal de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Nosso pastor estará aqui hoje conosco, contando da sua vida pastoral, e no final também, no meio do programa, dará uma palavra a vocês e pedir aquelas pessoas que precisam de oração, que precisam de um cuidado, o pastor também estará orando no final do nosso programa. Mas o nosso pastor Jorge Vitor foi uma satisfação para nós. Em 2006 recebemos aqui o pastor Jorge Vitor, aqui na nossa Igreja Metodista Uerliana Central, vindo na época com o pastor Vitor, vindo lá de Bangu, ele com a nossa irmã, a nossa missionária Nazaré, não é isso? Queremos agradecer a todos que participarem e queremos saber do pastor Jorge Vitor como é que começou sua vida pastoral, como é que o senhor sentiu quando veio para Petrópolis, que o senhor contasse também, que eu já sei que, até vou me basear hoje, gostei muito do nosso jornal, da nossa igreja, o Central News. Quero parabenizar toda a equipe que faz esse jornal da nossa igreja, e quando eu vi esse jornal, me vi assim, com cuidado também de chamar o senhor para essa entrevista, que gostei muito, alguém chamado para cuidar. E eu sou um testemunho ali da nossa igreja, que é o papel, vamos dizer, além de pregar, ter o carinho ali com todos os membros da Central, eu vejo muito de perto o senhor, junto com o nosso pastor Adilson Borba, falou que o senhor não tem o preparo físico que ele tem, mas o senhor acompanha sempre, ele sempre acompanha, e o nosso presbítero Diniz. Então, gostaria que o senhor primeiro me contasse aí como começou o seu ministério pastoral. O ministério pastoral, na verdade, ele começou em 92, em 92 eu entrei para o seminário, e, na verdade, eu não tinha nenhuma intenção de ser um pastor. Eu entrei pelo fato de obter um maior conhecimento da Bíblia, obter um maior conhecimento da Palavra de Deus. Então, eu entrei para um seminário ainda em Jacarepaguá, e o nosso seminário, o seminário metodista, o Ser Forte na época, ele era em Nilópolis. Mas quando eu entrei, eu tinha só a intenção de aprender um pouco a palavra, porque eu era professor de escola dominical e numa igreja pequena eu tinha algumas oportunidades para estar pregando, Então eu tinha que conhecer um pouquinho. Fui fazer um seminário na Praça Seca de 2 anos, acabou que eu gostei, e da experiência, e em 94 e 95, então eu entrei para o Ser Forte em Nilópolis, me formei em 95, e de 95 a 97 eu fui nomeado para Bangu, e fiz esses 2 anos, 95 e 97, fiz um período lá que nós chamamos de um período probatório, esse período de estágio pastoral, de aspirante ao Ministério Pastoral, de 95 a 97. Foi quando, então, em 98, eu já fora consagrado em 97, 98, então nós recebemos lá o pastor Vitor, 15 de março de 98. E na época aí o saudoso Bispo Ronaldo, nessa data de 15 de março de 98, ele empossara o pastor Vitor como pastor titular e eu como pastor ajudante. Tivemos a oportunidade de trabalhar até 2004. Foi onde, em dezembro de 2004, eu fui nomeado para Mato Alto. Fiquei ali em Mato Alto, em Guaratiba, 2 anos, trabalhando ali como pastor
titular naquela igreja, e em dezembro de 2006, então, foi onde eu recebi a minha nomeação para Petrópolis, Igreja Central. Inclusive na igreja lá de Mato Alto houve um crescimento muito grande na época daquela igreja também, né, pastor? Isso, na época eu ao chegar lá, né, a gente percebeu uma igreja muito carente, uma igreja que precisava de se mexer na sua autoestima, né, porque aconteceram algumas mudanças pastorais, né, e o último pastor também que passou por lá, de certa forma, ele ficou acho que 2 anos também, né? E quando eu assumi a igreja, eu peguei a igreja com um número de membros assim, um pouco reduzido, e com o trabalho e o acompanhamento mais próximo dos membros, trabalhando na autoestima deles, mostrando que eles eram capazes de mudar aquele histórico, eles eram capazes de mudar aquela realidade. Graças a Deus, com um período de 2 anos, a igreja ela dobrou então seu número de membros, né? Com certeza. Quero agradecer as pessoas que já estão ligando aqui, já participando pelo nosso telefone 22429991, e dizer que o nosso doutor Bruno Vilela já está lá ao lado do telefone, que nem diz o pastor Joedir, vocês têm que dar trabalho ao Bruno Vilela. Chegou atrasado, vai ser chamada a atenção, não vamos cortar, mas primeira vez que ele chega atrasado aqui no nosso programa. E quero mandar também um grande abraço lá para a nossa Shequira, aqui, nossa telespectadora aqui de Petrópolis, Shequira aqui de Petrópolis, que está sempre participando aqui da nossa programação também. Pastor, eu queria saber, o senhor tem um chamado da nossa igreja, né, e as pessoas já conhecem o senhor, daquele pastor que gosta de cuidar das pessoas, né, com visitas. Me explica, vamos dizer, esse nome que já deram ao senhor dentro da igreja, que cada um ali, o pastor Vitor é administrador, o pastor Rames é lá de educação lá do nosso seminário, a Paulina é missionária, Misael, agora chegou um jovem lá, né? Isso. Agora o senhor não é o mais... que ele fala que ele é o mais velho, mas não, ele é o mais conservado da turma toda. Né? E tem agora lá o Misael, que é da juventude. E o senhor tem essa missão de cuidar das pessoas. Explica isso aí, pastor. Veja bem, o Wagner, o chamado pastoral, ele se dá, assim, eu percebo, em 2 vertentes, não é? São 2 situações. A primeira ela é vertical, Deus chama. E a segunda, ela é nesse campo relacional, a igreja confirma isso. E a gente tem observado na igreja central, nós somos 4 pastores, com a Paulina, 5, e quando cada um de nós tem a plena consciência de fazer aquilo que foi chamado para fazer, o trabalho ele é desenvolvido, ele cresce sem um entrar na área do outro. Então, quando Deus te chama para o exercício de um ministério, quando Deus te chama para a realização de uma obra, né, esse espaço ele já fora aberto por Deus, e quem vai ocupar é você. Como você falou, o Vitor foi chamado para a administração, Ramos educação, Misael para a área de louvor, Paulina para a área de missões, né? E eu fui chamado para estar mais próximo dos membros da igreja, né? Cuidando das suas necessidades e nas suas impossibilidades de estarem no templo, né? De estarem na igreja. Então eu, de certa forma, procuro dar essa assistência, né, nos hospitais, quando alguns membros estão internados, nos lares, né, quando alguns não podem ir, por ter uma idade já avançada, acontece muito isso. Né? Eu tenho, por exemplo, a irmã Guiomar, tem 98 anos, eu tenho a irmã Alice, até vi aqui no jornal também, tem uma... 97 anos, eu tenho a irmã Maria Pinto, 94, né? Enfim, a irmã Yolanda, a irmã Carmila, são todas senhoras, né? Ercília, a irmã Leide, se eu for falar aqui, são várias. Atos fúnebres também, quer dizer, tudo que vamos dizer, na parte assim, de visitas, de assistência, né? De assistência, praticamente, eu vejo assim, 90% é o senhor que tem feito, né? Até nos relatórios, quando chega no final do ano na Assembleia, eu tenho acompanhado muito de perto a parte administrativa, mas o senhor, quando pega vamos dizer, o número de assistência que o senhor dá a essas pessoas. Isso. É porque
cada um fala do que faz, na verdade, né? O que eu tenho realizado na Igreja Central, eu acredito que é o que Deus me chamou também para fazer ali. Então a gente se ocupa disso. E por ser uma igreja muito grande, né, a gente tem o nosso tempo ocupado, né, para fazer isso, como está relatado aí no jornal mesmo. Né? Eles até, a parte de jornalismo da Igreja Central, me pegou para uma entrevista, para um pouquinho de trabalho. Esse jornal ficou muito bom, e além de ter ficado muito bom, eu gostei, vamos dizer, até aqui explica, vamos dizer, cada um na sua, né, na sua dedicação dentro da igreja. E eu vi, assim, gostei muito, justamente até porque, né, tem pessoas da família também que cuidam da área social da igreja, mas eu achei essa parte aqui do senhor, essas visitas, quando dá assistência às pessoas, que nem fala da irmã Alice, com 97 anos, a Maria Pinto com 94 anos, quer dizer, são pessoas que não têm mais nem como ir na igreja, mas só leva a ceia nos lares, né? Isso é importante. As visitas que é feita dentro dos hospitais, que eu vejo lá, a gente chega lá segunda-feira, é o dia de folga do senhor, mas acontece que não é. Já está o pastor Edilson Borba lá aguardando o senhor, né, para fazer essas visitas. Isso. O que acontece? Como eu falei, né, a Igreja Central, por ser uma igreja muito grande, essas informações, elas nos chegam via secretaria. E muitas pessoas, às vezes, hoje, né, parece que a igreja, ela tem uma nova cara, a Igreja Central. Né? Nova cara nesse sentido, assim, por ter um número de pastores que pode fazer isso. Talvez antes, né, o número era reduzido. Era reduzido, era então, verdade. O número reduzido. Antigamente era, vamos dizer, o titular, né, que era o pastor Jamir, o pastor Elias e o pastor Nilson. Né? Tinha a Paulina ali, mas hoje cada um tem a sua função. Isso. Acho que isso é muito importante, né? Isso. E a igreja, na verdade, ela acaba tendo as suas necessidades supridas, né? Porque cada um vai trabalhando na sua área, cada um vai exercendo o seu ministério e fazendo o seu trabalho, na verdade. Pastor, o senhor acha que a igreja, vamos dizer de hoje, de um modo geral, né, tem negligenciado esse tipo de atitude de dar assistência e ir buscar e de não abandonar? Nós vivemos um momento, Wagner, muito difícil, né? Muito difícil pelo ativismo, muito difícil a maneira como o evangelho ele vem sendo pregado, né? É um evangelho do dar, é o evangelho do ter, é o evangelho do conquistar, é o evangelho de vitória sobre vitória. E muitas vezes, né, isso, de certa forma, muito crescente, e muito difundido pela igreja neopentecostal. O que a gente chama de igreja neopentecostal? É justamente a igreja que é pentecostal, mas tem alguns pontos de contato, alguns meios de contato para a aquisição da fé, que nós, de certa forma, como pentecostais, não aprovamos, né? Como esse triunfalismo, né? Essa aquisição de fé por meio da rosa, por meio do copo d'água, que vai conseguir tudo, que vai conseguir tudo por esses meios, né? Então, isso, de certa forma, transfere para Deus a responsabilidade que é nossa de pastor de cuidar. Então, Deus tem que dar, Deus tem que cuidar, Deus tem que responder, Deus tem que agir, coloca Deus contra a parede. Isso você se isenta de uma responsabilidade que é tua, que é de cuidar, que é de ir atrás, né? Que é de chorar com o que chora, de sorrir com aqueles também que sorriem. Então, como eu falei, isso tira um pouco a sensibilidade, muitas vezes até dos pastores que são levantados no dia de hoje, né? Porque alguns vêm com essa mentalidade, né, de um Deus... Vem só para receber, nunca vai à igreja para glorificar justamente o nome do Senhor. Pela perda da sensibilidade, não é? Do próprio... Eu penso assim que nós servimos a um Cristo que lhe deu atenção da criança ao idoso.
né? Você vê um Cristo e serve a um Cristo que teve tempo para a criança, teve tempo para o jovem, teve tempo para o ancião, não é? E não transferiu para Deus aquilo que ele veio fazer, que foi cuidar, que foi amar. Então essa é a nossa missão, não é? Essa é o nosso chamado, realmente estar cuidando, de estar dando essa assistência e pedindo a Deus que jamais venha perder essa sensibilidade. Porque o que acontece é justamente isso, a perda da sensibilidade é que causa essa distância entre, né, aquilo que Deus nos chamou para fazer e aquilo que nós temos que fazer. A gente acaba se tornando frio, indiferente, e isso dificulta, não é, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém. Vocês estão assistindo aí o pastor Jorge Vitor, né, lá da nossa igreja metodista Uerliana Central, e eu quero fazer uma pergunta agora que não está aqui, mas vendo, né, o comportamento do senhor dentro da igreja, o modo de agir dentro da igreja, o modo de falar com os irmãos. O senhor veio de um lar evangélico, pastor? Não vim de um lar evangélico, não. Na verdade, na minha mocidade, eu conheci Jesus jovem, era adolescente ainda, não tinha muita experiência, acabei me afastando do evangelho, né, passei uma mocidade praticamente fora. Retornei em 91, né, em 92 eu entrei para o seminário, foi aí que desencadeou aí, né, toda essa estrada que a gente tem, mas eu não vim de um lar evangélico, não. Não, né? Não. Vim não. Minha mãe foi a primeira a aceitar Jesus lá em casa, e sempre orando pela gente, né, orando pelos filhos. Logo depois, aí sim, eu conheci Jesus na Igreja Universal, em 81, na década de 80, 82, me batizei na Igreja Universal e vim para a Wesleyana na época de Vila Valqueire ainda. Né? Aí conheceu e a Nazaré? A Nazaré eu conheci no trabalho. Conheci no trabalho. Benção. Nazaré eu conheci no trabalho. E casamos em 95 e estamos aí até hoje. Ela agora está também na frente do ministério lá, está uma luta junto com a gente lá, não é isso? Muito liderando bom. o Ministério de Intercessão local, né, e distrital também. Amém. Distrito de Petrópolis. Diz uma coisa, pastor, e nos hospitais, qual tem sido a experiência do senhor, né, vividas durante essas visitas? Estou tirando essas perguntas todas do nosso jornal. Né? Nós não fizemos pauta, que eu falei, não precisa de fazer pauta. Está tudo que todos, com certeza, aquelas pessoas, né, que não pegaram o jornal para ler, ele hoje está dando aqui ao vivo aqui, parabenizar mais uma vez, né, a nossa equipe do jornalismo lá da Central News. Na verdade, o programa ao vivo fica até difícil fazer pauta, né? Porque não precisa, como é que você vai as perguntas já estão chegando e vamos fazer as perguntas, vamos pedir aquelas pessoas que precisam de oração, no final ele vai fazer, ele vai deixar uma palavra aqui para todos nós e ligar aqui para o nosso 22429991 e 22371454 e vocês também podem fazer as perguntas de casa aí para o pastor Jorge Vitor. O hospital é aquilo que eu falei, né? Normalmente é um familiar que às vezes nos liga direto, ou então liga para uma de nossas secretárias na Igreja Central e esse contato nos é feito, elas repassam esse tipo de informação e a gente procura saber então, né, o nome da pessoa, o hospital que ela está, e muitas delas às vezes não são nem membros da igreja, são pessoas que algumas não são membros, algumas são filhos de membros da igreja, outras pai, mãe de membros da igreja, muitas vezes nos solicitam assim uma visita, essas pessoas nos solicitam uma visita e a gente aproveita a oportunidade para, muitas delas, às vezes vivendo um momento crítico, né, na saúde, para falar do Evangelho, falar de Jesus. A gente já teve algumas experiências assim, tremendas em hospitais, como eu relato aí, de uma filha me ligar e falou, poxa, pastor, eu gostaria muito que o senhor visitasse meu pai, ele aceitou Jesus e o sonho dele é se batizar. Ela falou, olha, eu tenho um sonho que é batizar, só que tem um problema. Ele está vivendo os últimos dias da sua vida, ele está num estado terminal e a gente teme que ele venha a falecer sem se batizar e sem a realização desse sonho. Eu falei, peguei o nome direitinho, estive lá no Alcides Carneiro, conversei com ele a respeito da decisão que ele tomou, a respeito da fé que ele abraçou, né, se confirmava realmente a informação que eu tinha, se ele tinha realmente esse sonho de batizar. Ele falou, olha, realmente eu tenho esse sonho de me batizar.
e não tinha como locomovê-lo, não é, do hospital, do quarto, para batizá-lo por imersão, que é a nossa prática. Então ali nós providenciamos um pouco de água, e deitadinho como ele estava, então nós o batizamos, jogando água um pouquinho na sua testa, né? O batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esclarecemos a ele a respeito da sábia decisão que ele tomou, e aquela decisão possibilitou então ter o seu nome escrito no livro da vida, e logo após esse batismo eu recebi da filha a informação que ele havia falecido. Amém. Então isso marcou muito, né? Essa aí foi, vamos dizer, aqui está sabendo que a procura desse tipo de assistência é muito grande, alguma especial marcou por interromper, vamos dizer, um momento familiar, né, ou um compromisso pessoal seu. Esse foi o... isso foi agora, né? Foi final de dia 20 de dezembro, a minha esposa ela faz aniversário dia 20 de dezembro, e eu já havia tratado, né, parece que dia 20 caiu, parece que no sábado, não lembro, mas já havíamos marcado no dia anterior de descermos para o Rio, porque os meninos moram lá, né, na Zona Oeste, e o meu pessoal também mora em Jacarepaguá, então já estava tudo certinho para a gente descer, quando à noite eu recebo a ligação de um dos filhos, ou parente do irmão Natalino, que o irmão Natalino, uma pessoa que nós durante algum tempo demos assistência, levando a ceia para ele também, no lar, ele veio a falecer. E recebemos essa informação no dia 19 e o enterro seria dia 20, justamente a data do aniversário da minha esposa. Então, eu falei, nada, tem que esperar um pouquinho, realizar a cerimônia primeiro. Eu estarei realizando a cerimônia fúnebre, e aí atrasamos um pouquinho, né? Todo aquele programa que nós tínhamos de descer cedo, na verdade, ele teve que mudar em virtude do falecimento do irmão Natalino, e eu ter que ir ali fazer a cerimônia e dar uma palavra, né, de consolo aos familiares. Então, às vezes, acontece muito isso. É verdade. A vida pastoral tem isso também, né? Igual praticamente um militar, né? Quando pensa que vai fazer um programa, quando acaba tem outra coisa para fazer, né? Ainda mais na igreja central, né? Que é muito grande. Essa roda viva, né? de atividade. Não, ali só pode ir ali qualquer hora, qualquer momento, o telefone está tocando e as pessoas estão chegando, né? Tem muita atividade, a verdade é essa. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Rogério, vitrinista lá da Rua Tereza, que nós vamos também, o pastor, vamos pedir uma oração para ele no final desse programa. E aquele assunto que ele falou hoje comigo, Deus está no caminho, no seu caminho, tenho certeza que você vai vencer essa batalha aí que você está vivenciando aí na sua vida. Quero avisar também que faleceu hoje também a dona Ruth Barbosa, mãe do meu querido amigo Marujo, lá da família Marujo. Ainda não tem o horário do sepultamento amanhã, mas ela faleceu hoje lá no Hospital Alcides Carneiro. Estou aqui os sentimentos da família lá do meu amigo Marujo, e amanhã estaremos lá com vocês. Marlene, lá de Correios, também pede oração aqui para o final do programa. A dona Ilva também pede oração, saúde para a vizinhança ali da Bartolomeu de Gusmão. Carlinhos Ribeiro, pai do meu amigo Alexandre. Carlinhos Ribeiro é da nossa igreja metodista orleana também. E o Alexandre é professor lá da Assembleia de Deus, meu querido Alexandre. E manda aqui um abraço aqui para nós e para o nosso pastor Joedir, irmã Rosa e ao Wagner Silva. Fátima aqui do centro. Pergunta a opinião do pastor sobre o movimento neopentecostais que tocam até funk nas igrejas. O que o senhor acha disso? Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho aqui do movimento neopentecostal. É um movimento aí que teve início mais ou menos de 80, década de 80, né, para cá, mais ou menos, onde eu venho introduzindo umas práticas, na verdade, que nós, como pentecostais, não concordamos, né? Nós não aceitamos muito bem esses pontos de contato, esses meios de contato para a aquisição da fé, como eu falei aqui. Agora, estilo musical e gosto, isso vai de pessoa para pessoa, né? Vai de instituição para instituição, é uma coisa que vai de cada um. Que de fato existe, né? Hoje em dia, principalmente nos pentecostais, o funk, o rock, as pessoas que vão saindo, vamos dizer, das músicas populares nossas e acaba entrando para as igrejas e trazendo isso para o púlpito das igrejas, né? Isso aí hoje
acontece assim diariamente. Vamos continuar aí pedindo a vocês que liguem, o telefone não para, 22429991, e vamos agora pedir ao nosso pastor Jorge Vitor, né, que traga uma palavra também para aquelas pessoas que estão nos assistindo em suas residências e podem continuar, enquanto ele estiver pregando, ligando aqui, e no final daremos os nomes para ele fazer uma oração e abençoar a todas essas pessoas que participam conosco sempre aqui da nossa programação. Quero mandar um abraço lá para minha esposa, a Sônia, que está lá assistindo, também já está mandando um abraço para o senhor, que é amiga também do senhor aí dessas caminhadas aí da parte da igreja, né? Então, pastor Jorge Vitor, a palavra está com o senhor. Um abraço aí para a Sônia, um abraço para todos os membros da Igreja Metodista Giana Central. Amém. Um abraço lá para minha esposa, Nazaré. Dona Nazaré. Nazaré, lá para o Júnior também. O Júnior deve estar muito satisfeito, né, pastor? O Júnior é flamenguista. Pô, não, bota flamenguista nisso, né? Ainda bem que chega a ser chato, os 46 minutos, aquele juiz ali, ele deu uma ajudazinha ao nosso Flamengo, né? Mas eles esqueceram também que o time deles também já ganhou um campeonato em cima de nós, com o impedimento, né? Mas vamos deixar isso para lá, né, pastor? Falar de coisa boa, né? De Amém. coisa melhor agora. Eu gostaria de deixar aqui alguns versículos, né, e fazer alguns comentários em relação àquilo que eu estarei lendo, embora tenhamos pouco tempo. Juízes, capítulo de número 6, diz o seguinte: Então o anjo do Senhor, capítulo 6, versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesitra, e Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarei a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O capítulo de número 6 de Juízes, aliás, o livro de Juízes é um livro muito interessante, porque ele é um livro que nos mostra dois lados, né? Primeiramente, é a teimosia do homem tentar viver sem Deus. É a teimosia do homem tentar avançar, conquistar sem Deus. Por várias vezes, o capítulo 6, ele começa justamente dessa forma: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E várias vezes no livro de Juízes a gente vai ver essa atitude dos israelitas, sempre tendo uma atitude contrária àquilo que Deus havia orientado, sempre tendo uma atitude contrária àquilo que havia Deus direcionado. Muitas passagens nos revelam essa atitude de Israel. Se esse é um lado triste, se esse é um lado que nos assusta, por outro lado, a gente percebe também um Deus misericordioso, que sempre vai atrás do homem, um Deus que sempre acredita na mudança do homem, um Deus que sempre olha os homens com outros olhos. E aqui não é diferente. Juízes toma esse nome justamente por aqueles homens que foram levantados por Deus em momentos que Israel estava vivendo em aflição, no momento que Israel estava vivendo uma grande perseguição, no momento que Israel estava vivendo uma grande derrota. E aqui a gente, dentre os juízes, nós percebemos a história de Gideão. Gideão é um desses que Deus levanta, Gideão é um desses que muda o quadro, muda a história de Israel em um dado momento. Mas antes disso a gente percebe algo aqui interessante, né? A gente percebe que nós temos muitos limites, nós somos muito limitados. Por exemplo, a gente percebe que nós temos limites na questão econômica. A gente não pode comprar tudo o que quer, a gente não pode comprar tudo o que gosta, ou seja, nos é imposto aí um limite. A gente tem limite também por parte do físico. A natureza física, ela nos limita. Por exemplo, se eu estou aqui agora,
eu não posso estar em outro lugar senão aqui. Então nós temos essa restrição, nós temos essa condição física que nos limita a estar aqui agora e não em outro lugar. Nós temos, por exemplo, o limite da natureza, né? A natureza nos impõe limite, por exemplo. Eu lembro-me que uma vez indo para o Rio, eu peguei um engarrafamento muito grande, 2 vezes, uma na Washington Luiz e outra na Avenida Brasil. E à vontade ali, tudo parado mesmo. Na Avenida Brasil, então, estava muito parada, parou. E a vontade era voar. Mas a natureza nos impõe esse limite. O ser humano, ele não voa. Então, a gente observa que nós temos muitos limites. Mas, por outro lado, também a gente percebe que situações, contratempos, adversidades, elas tentam nos impor limites que não são verdadeiros, que não são reais. E aqui a gente encontra Gideão vivendo um momento muito difícil. Gideão, ele vive um momento crítico. Gideão vive um momento de dificuldade, tanto que a Bíblia, ela diz o seguinte, olha, e prevalecendo a mão dos midianitas, no versículo 2, sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. O versículo 4 diz assim, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Assim Israel, no versículo 6, empobreceu muito pela presença dos midianitas. Numa outra versão, diz que na maior miséria e fraqueza, ou seja, Israel ficou na maior miséria e fraqueza por essa atitude dos midianitas de atacarem, de investirem. E aqui a gente vê Gideão. E sempre que eu ouço uma palavra a respeito de Gideão, sempre que eu ouço uma pregação a respeito de Gideão, normalmente foca fraqueza e covardia. Mas Deus chega para Gideão, e o encontro de Deus com Gideão foi de um elogio, foi de um cumprimento interessante. Ele chega para Gideão em um lugar em que Gideão está escondido, malhando trigo no lagar. Era um lugar inapropriado, porque lagar era para amassar uvas, não era para malhar trigo, não era para bater trigo. Gideão está ali trabalhando, Gideão está ali cuidando para que os familiares não venham passar por uma necessidade. Gideão está lá. E Deus se aproxima e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. E aqui eu percebo o seguinte, Deus, ele não mente. Se Deus fala alguma coisa a respeito de nós, se Deus fala algo a respeito de nós, Deus não se engana. Embora tudo que eu tenho ouvido a respeito de Gideão seja fracasso e covardia, eu percebo que aqui Deus não tratou como covarde e Deus não tratou como fraco. Deus falou, o Senhor é contigo. E a gente percebe então que as adversidades da vida, as dificuldades, os contratempos, têm uma força tremenda de abafar em nós, de tentar sufocar em nós aquilo que de melhor nós temos. Porque ao olhar Gideão malhando trigo num lagar, eu olho e percebo que Gideão era um homem corajoso. Por que corajoso? Porque ele estava vivendo um momento de invasão dos midianitas, de perseguição dos midianitas, de incursão dos midianitas. E quando os midianitas entravam, eles levavam tudo, como foi lido aqui, não deixava nada. E Gideão, eu vejo ele como um camarada corajoso, por quê? Porque, apesar de toda a perseguição, de toda a dificuldade, ele consegue ainda colher, levar essa colheita de trigo para um lugar, e neste lugar, então, ele bate esse trigo, ele consegue soltar, então, o grão da casca em um lugar completamente inapropriado. O trabalho que Gideão está fazendo aqui era para ser feito num lugar aberto, era numa eira. Ou seja, onde o vento passava, ele batia o grão, batia o trigo,
e o grão ficava, a palha subia e o vento levava. Isso facilitava, a natureza se encarregava de fazer esse trabalho. Mas Gideão estava ali, né, cuidando para que a sua família não viesse a morrer de fome. Então eu vejo nele realmente uma pessoa muito corajosa. Ele arriscava a própria vida, né, contra o poder dos midianitas, contra a pressão dos midianitas, para providenciar para a sua casa alimento. Só que a perseguição, só que a adversidade, não é? a luta, ela abafou isso de Gideão. Gideão não se via mais como um homem corajoso. Gideão não se via mais como um homem valoroso. E Deus se aproxima e diz, não, Deus é contigo, você é corajoso, você é valoroso, sim. Porque se os midianitas encontrassem Gideão fazendo aquele trabalho, se os midianitas fossem aqueles que gostassem de falar, como o carioca, e aí, meu irmão, tu perdeu. Ele chegasse lá perto de Gideão, meu irmão, perdeu, entendeu? Deixa tudo aí, tem outra coisa, agora tu vai pagar com a tua vida, porque ninguém mandou você vir aqui esconder alimento. Então, Gideão era um camarada corajoso, eu vejo por aí. Ele se arriscou a própria vida para cuidar dos seus familiares. Uma outra, o sentimento que nós temos, na verdade, quando nós passamos por essas crises, adversidades e contratempos, é o mesmo Gideão, é o mesmo sentimento que Gideão teve. Quando o anjo se aproxima e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão então ele responde, Senhor, se o Senhor é conosco, é aquela pergunta que nós fazemos, Deus, mas se tu estás do nosso lado, se o Senhor está conosco, por que esse momento ruim? Por que a doença? Por que o desemprego? Por que a separação? Por que o envolvimento do filho com a droga e com as más companhias? Senhor, se o Senhor é comigo, por que esse momento em que eu não me encontro na mínima condição de sair dele? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? O sentimento de Gideão, na verdade, é o mesmo nosso. Embora Gideão esteja distante há centenas de anos, embora Gideão esteja distante, né, dentro do sentido geográfico, do espaço geográfico, a gente percebe que o que Gideão sentiu naquele momento é o que nós sentimos também. Mas se o Senhor é conosco, por que esse momento de fome? Se o Senhor é conosco, por que esse momento tão ruim, né, que a gente está atravessando? É lógico que antes Deus já havia diagnosticado a razão daquele sofrimento. No capítulo 6, alguns versículos antes, Deus ele mostrou a causa daquilo. Né? Vocês se afastaram de mim. Vocês escolheram para vocês deuses que na verdade não são. E a gente percebe que se existe algo que entristece muito a Deus, é quando a gente coloca outro no lugar dele. Se a gente observar os mandamentos, a gente vai ver que 4 deles dizem respeito à relação, né, vertical. Deus e o homem, ou seja, a gente percebe Deus falando no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. O outro, a gente percebe o cuidado de Deus. Olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto separa o dia de sábado, né, para adorá-lo. Então tudo a gente percebe Deus à frente, Deus no controle, Deus sendo o centro da atenção. E quando esse Deus é trocado, quando esse Deus é substituído, a gente colhe frutos amargos muitas vezes. Então aqui Deus diagnosticou, Deus chega para Gideão e diz, olha, Deus é contigo, Deus não se engana. Se Deus chamou Gideão, né, de varão valoroso, realmente Gideão era aquilo. Mas veio esse sentimento, Deus, será que Deus está mesmo? Né? E o segundo sentimento que a gente percebe aqui é o sentimento de abandono. A gente vai perceber isso nas palavras de Gideão. Ele diz assim, olha, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. A sensação de desamparo, a sensação de abandono, a sensação de estar só. Então a gente percebe que Gideão, ele tem esse momento, né? O primeiro momento é aquele, Deus, eu acho que o Senhor não está conosco, não, que se o Senhor estivesse ao nosso lado, nós não estávamos vivendo esse momento ruim. Outra coisa, o Senhor nos abandonou.
nós estamos sós. Porque se o Senhor estivesse ao nosso lado, nós conseguiríamos virar esse momento, nós conseguiríamos dar a volta por cima, mas o Senhor desamparou a gente. Então a sensação que a gente tem é essa, né? Ao enfrentar a perda de quem a gente ama, ao enfrentar o desemprego, ao enfrentar a doença, as pessoas muitas vezes que estão à nossa volta dizem: onde está o teu Deus? Cobra. Né? Cadê o teu Deus no momento desse? E se a nossa fé estiver embasada em coisas e não em Deus, se a nossa fé estiver embasada só naquilo que pudermos dele obter, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis e somos os mais infelizes de todos os homens. E a Bíblia diz no Salmo 103 que Deus, ele conhece a nossa estrutura. Deus compreendia o sentimento de Gedeão. Né? E Deus compreende também o teu sentimento, você que está nos assistindo nesta noite. Talvez você esteja vivendo esse momento de perda, talvez você esteja vivendo esse momento de crise, talvez você esteja vivendo esse momento de dor, e a sensação que você tem é a sensação de abandono. Onde está Deus nessa hora? Deus me desamparou, Deus me abandonou. Porque o que você está vivendo está abafando e está sufocando o que há de bom dentro de você. Mas Deus diz para nós assim: olha, você é corajoso, você é valoroso. Né? Só que tudo que você tem vivido tem sufocado isso. Então eu gostaria de falar para você nesta noite, para nós terminarmos. Deus não se engana. Deus não se engana. Deus vê em você uma pessoa valorosa. Deus vê em você uma pessoa forte. Deus vê em você uma pessoa corajosa. Gideão não se via mais assim, mas Deus falou: você é. A tua força virá de mim. A tua capacidade virá de mim. E você mudará a história dos israelitas. Você mudará a história dessa nação, porque eu sou contigo. Deus não usa covarde. Deus não usa medroso. Se Deus marcou um encontro com Gideão, e se Deus o usou para mudar aquele quadro e aquela história com 300 homens, é porque Deus viu em Gideão um potencial. Deus viu em Gideão uma abertura. Deus viu em Gideão valores e qualidades que poderiam ser usadas ou usados em prol daquela vitória. Então você tem muito, você não é isso que a circunstância diz que você é. Você não é isso que a dor, que a tristeza, que a perda diz que você é. Você é uma pessoa muito valorosa. Você é uma pessoa muito especial para Deus. E Gideão então ouve, crê e sai à luta. Então que você, nesta noite, venha, ou neste momento, venha crer que Deus não se engana. Você é muito especial para Deus. E se você der ouvido a sua palavra, com certeza, esta situação ela será mudada. Porque você não é diferente de Gideão. E Deus que usou Gideão é o Deus que usará você para mudar essa história e para fazer com que você saia dessa. Você é muito mais do que você diz que é. Você é muito mais do que você pensa que é. Você é, sim, aquilo que Deus diz que você é. Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha achar um espaço no seu coração. Que você venha crer e depois testemunhar. Porque o Deus de Gideão é o nosso Deus e Ele te ama. Amém, pastor. Amém. Quero agradecer as pessoas que estão telefonando aqui para o nosso programa e dizer que no final o pastor Jorge Vitor estará orando aí por todos vocês. E agradecer aqui meu diácono lá, meu grande Claudinho, manda um abraço aqui e avisa, quando vierem as lutas, olhar para a frente e passar pelas águas que o mar se abrirá. Amém. Então, amém. Quero, pastor Koyama, lá da Doutor Tosetti, muito obrigado, um abraço aí para o senhor também, que Deus abençoe. Leandro, lá de Nogueira, mandando os parabéns aqui para o nosso programa, um abraço e parabéns lá para os bombeiros e guarda municipais lá de Itaipava. Muito obrigado aí, Leandro, sempre você aí, né, nos dando essa atenção aí e ligado aí conosco na nossa programação. E o Carlos Alberto, lá também do Alto da Serra, né, pede a oração para os inimigos e amigos e para ele também, quer dizer, isso aí no final nós estaremos aqui com o pastor
Jorge Vitor, orando por todas essas pessoas que estão telefonando e continuam telefonando, que o telefone aqui não para. Quero convidar a todos também amanhã, a partir, agora às 14 horas, lá às 15, agora às 14 horas, lá na Rádio Estrada Saudade, 105.5, nós amanhã estaremos de 14 às 18, quer dizer, mais uma hora de programa. Daqui uns dias nós vamos estar igual o Eliel do Carmo, né? O dia inteiro lá, ele na Rádio Melodia e nós aqui na Rádio Estrada da Saudade aqui. Muito obrigado lá, o Ilcinho e a Leila, por essa oportunidade. E nós temos mais uma hora amanhã de programa lá na rádio. E convidar vocês também, amanhã às 15 horas, né? Nós temos aqui novamente o pastor Jorge Vitor, de 15 às 16 horas aqui na nossa Vila Imperial, canal 19, e aos sábados também às 13 horas. Mais uma vez, e durante a madrugada o Ronaldo tem dado uma canja aqui para nós e tem repetido aí o nosso programa, que as pessoas encontram, acho muito interessante, né? Muitas pessoas vão dormir, mas outras não parece uma palavra dessa que nem o senhor deu agora aqui, conforta muitas pessoas durante a madrugada aí. Quero agradecer também o pastor Jorge Vitor por ter aceito aí o nosso programa e parabenizar mais uma vez que fizemos hoje a nossa pauta, né, baseada aí no nosso jornal Central News. Né, e muito obrigado aí, desculpa, Gabi, copiei a tua matéria toda aqui, que achei muito interessante, e junto justamente o pastor Jorge Vitor, né, o nosso aspirante presbítero Diniz, fazendo a visita aos lares. Só faltou uma pessoa aqui, né, pastor? Acho que nesse dia ele faltou, que é o pastor Adilson Borba, né? Esse aí também é o, vamos dizer... tem me ajudado muito. Ajudado muito, né? Todo mundo tem um jovem, né? O senhor tem ali nosso pastor, que com muita, assim, dedicação à igreja, uma pessoa com experiência, já esteve aqui várias vezes, vou convidar novamente, que toda vez que o pastor Adilson Borba vem aqui no nosso programa, é uma pessoa também que traz uma palavra aqui para todos nós. E vou deixar agora o pastor Jorge Vitor, né? Com as palavras aí dele finais, falando, vamos dizer, o que quiser aqui, depois vou dar o nome das pessoas e pedindo oração aqui, que o telefone ainda está tocando e as pessoas continuam no 22429991 e essas pessoas também vão encaminhar o nome para a oração final aqui do nosso programa. Nós temos aí mais praticamente 10 minutos, né? E deixo aí o senhor também com o tema que o senhor queira, vamos dizer, convidar as pessoas. Nós temos lá a escola dominical, inclusive na semana passada assistimos mais uma vez uma escola dominical lá, comandada o senhor falou missões, mas era uma escola dominical também, a nossa irmã missionária Paulina, e tem as outras classes, que inclusive também o senhor dirige uma classe sobre a escola dominical da nossa igreja, que eu acho que é muito importante, que vamos dizer, é uma das ações esse ano da igreja, justamente a escola dominical. Eu gostaria só de ressaltar, o Wagner, que todo esse trabalho, na verdade, ele é feito com o auxílio dos presbíteros, né, do presbitério da nossa igreja. Eu tenho o presbítero Vitório, que nos ajuda muito ali, o Alcenírio, os presbíteros, né, de uma forma geral, que tem nos apoiado ali, nesse trabalho que a gente faz. O presbitério, o Marcos, enfim, o presbitério da Igreja Juliana Central, né, nos ajuda quando a gente pede favor, quando a gente pede para dividir um pouco, nenhum deles nunca se recusou. Na verdade, é um trabalho que o presbítero também faz, né? Esse trabalho de levar a ceia, de dar essa assistência, leva inclusive o Osmar, as cestas das pessoas na sua residência. O presbítero Osmar, Henrique, enfim. Todos os eles, presbíteros que nos auxiliado muito nesse trabalho, Gilberto, o César, são muitos presbíteros. Então, eu quero deixar um abraço aqui para o presbitério da nossa igreja e desde já o meu agradecimento no auxílio, né, desse ministério, desse trabalho que a gente faz. A gente percebe algumas fotos, né, da Miriam, da Yolanda, da Maria Pinto, muito importante. Pessoas que receberam a nossa visita, né, a irmã Miriam vivendo um momento difícil aí, né, quem tem o jornal observa que ela está aí com a bandeirinha até na cabeça, né, ela vem de uma quimioterapia, ela tem uma doença e está fazendo esse trabalho de quimioterapia, mas sempre firme, sempre alegre e muito bom poder dar essa assistência lá. Um abraço para você, tá, Miriam? Que Deus te abençoe muito. E
Também mandar um abraço aqui no pastor Vitor, pastor Rames, Paulina, Misael, um abraço para o pastor Dilson Borba, para o presbítero Diniz, enfim. Deixa eu mandar um abraço aqui agora para os líderes da nossa igreja, são os líderes de ministérios, né, líderes de departamentos, porque nós não teríamos nenhuma condição de pastorear a igreja central sem esses braços. Na verdade, eu costumo dizer que os ministérios, os departamentos são os nossos braços pastorais. É essa liderança que nos ajuda muito. São eles, muitas vezes, que detectam assim, um problema dentro do departamento, dentro do ministério, que passam para a gente, que muitas vezes resolve ali mesmo, e às vezes a gente não fica nem sabendo. Quer dizer, então, eles nos auxiliam muito. Então, um abraço aqui para os líderes aí, departamento de adultos, jovens, criança, pré-adolescentes, jovens, os ministérios que são vários aí. São 31. Mais de 30, quer dizer. Então, toda essa liderança que Deus realmente abençoe. Né? A missionária Paulina, um abraço também. Enfim, é esse corpo pastoral da igreja. Amém, amém. Brasiliana Central. Vou agora passar aqui as pessoas que ligaram, né? Até pedindo oração também, ao nosso presbítero Clóvis, aí falando em presbítero, esse aqui está sempre assistindo o nosso programa. Um abraço aí, Clóvis. Deus abençoe. Presbítero Clóvis, um abraço. Manda um abraço, pede oração aí para a Irma, para a Marli, irmã senhora Maria, esposa do presbítero Clóvis. O Zé Brito e a Eliane. O Zé Brito é o segurança lá da Sônia e da Eliane, lá na ação social, né? E um abraço aí ao pastor e para mim, muito obrigado, Zé. Deus te abençoe. A Sônia aqui do centro pede oração. Pode me dar aqui, Bruno. Bruno chegou atrasado aqui, mas, que nem diz o pastor Joedia, ele é muito bem pago para fazer esse serviço aqui. Telefone que ele não pode parar de atender. Né? O Poncione e a dona Lúcia, abraço ao Wagner, o pastor. Né? Parabéns pelo programa. A Sônia aqui do centro pede oração para Iraci, Carlos e Sônia, parabeniza pelo programa. O Carlos Alberto, lá do Alto da Serra, pede oração. O Leandro, lá de Nogueira, pede oração. O pastor Cauiama, lá da doutor Tozete, aqui o nosso amigo Kaique, o Douglas, o Ronaldo, o Luciano, ao nosso prefeito da nossa cidade, aí o nosso executivo e o legislativo. O pastor estará orando aí no final do programa, ao Bruno, Juliana, ali lá, nossa amiga Márcia Crijó, a minha amiga Irma, com certeza está lá em sua residência também nos assistindo, o Claudinho, diácono lá da Central, a Marlene lá de Correias pede oração para o Marcos Paulo, Ana Paula, emprego e saúde, a Ilva pede oração, saúde para a vizinhança lá da Bartolomeu de Gusmão, o Carlinhos Ribeiro, lá do Quissamã, abraço ao pastor e a irmã Rosa e ao Wagner, a Fátima, aqui do centro, né, que também ligou para o nosso programa, e agora, por último também, a comunicar mais uma vez o falecimento aí da mãe do Marujinha, dona Ruth Barbosa, que Deus console, né, toda a família, que Deus abençoe essa família, sei que é uma perda, sei o amor que essa família tinha pela dona Ruth, né? Que Deus abençoe a toda a família, principalmente o Marujim, seu irmão, toda a família lá do Marujim, e o pessoal lá de Correias com certeza sentirá a falta lá da dona Ruth naquela localidade. E peço, isso aqui eu vou deixar com o senhor, eu sempre faço isso, né? Todos os pedidos que encaminham aqui o nosso programa, eu deixo com o pastor até para a oração. E mais uma vez, né, terminando o programa, o senhor vai terminar com a sua oração, agradecer ao senhor, pastor Jorge Vitor, pela maneira carinhosa que o senhor aceitou o convite de participar do nosso programa. Hoje, o senhor, vamos dizer, ainda não tinha vindo aqui, né, já tivemos todos praticamente pastores aí das nossas igrejas, da nossa igreja da Assembleia de Deus, lá da nossa igreja também metodista orleana, e o nosso amigo lá, Alex, lá da nossa Assembleia de Deus Nova Vida também, que participa comigo lá no meu programa. Quero mandar um abraço muito especial lá para o meu pastor Jorge, que eu não posso esquecer. E agradecer a todos aí que participam conosco. Então, Deus abençoe o seu ministério, sua família, e leva um abraço carinhoso lá para a nossa irmã Nazaré, e leva uma camisa nova lá para o nosso flamenguista, para ele quando for lá na igreja, que tem culto agora amanhã lá com o pastor Elias, quarta-feira, né, na parte da tarde,
Na quinta-feira, nós temos curso às 17h30 e 19h30. Domingo, a escola dominical às 9 horas da manhã, um culto às 10h30 e 18h30, mais o culto de domingo. E está com o senhor a oração, que Deus abençoe a todos. Gostaria só de, mais uma vez, Wagner, te agradecer. Na verdade, eu que agradeço pelo convite que a mim foi feito. Foi muito bom, né, poder estar aqui contigo. Por último, eu gostaria de deixar um abração e mandar um abração para os batizantes, porque eu ainda tenho essa função também na Igreja Central. Dizem que o último batizado foi, eu não estive presente não, mas foi uma benção, né? Muito bom. Muito bonito. E agora já começou as aulas, não? Começamos as aulas agora, no dia domingo passado, no dia 13, já começou uma nova classe. Não teremos no dia 20, porque no dia 20 nós teremos um culto só, que será às 6 horas da manhã. Isso. Então acabou o culto ali, nós vamos para os nossos lares, meus irmãos vão para a residência, e nós não teremos então a classe. Então retornaremos no dia 27, mas desde já um abração aí para a nossa classe de batizandos, né, que vocês possam continuar firmes. Amém. Caminhando em direção ao alvo que Deus tem para vocês. Vamos orar então? Amém. Pai bendito, nós te louvamos nesta noite, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos falar contigo, de mais uma vez declarar que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Pai santo e poderoso, alguns nomes, Pai, nos foram entregues nesta noite. Pessoas que têm nos pedido oração, cada uma delas Tu conheces. Cada uma delas, Pai, Tu sabes o que está passando neste momento. Te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus onipresente. Tu não estás simplesmente limitado a um lugar onde Tu és invocado, mas os Teus olhos correm toda a terra. E agora eu te peço em favor de cada nome, de cada pedido de oração, desta família que se encontra enlutada, ó Deus, que o Teu Espírito venha consolar, venha confortar e revestir e enxugar as lágrimas. Ó Deus, toma cada pedido de oração nas Tuas mãos. Ó Deus, cada necessidade, ó Deus, cada desafio, que Tu venhas responder pelo Teu poder. Que nesta noite as mãos do Senhor venham a tocar no doente. Que nesta noite, ó Deus, a Tua misericórdia, ela venha ao encontro deste que está vivendo um momento de crise, de necessidade, de aflição e de dor. Ó Senhor, que a Tua presença, que o Teu poder venha ajudar esta pessoa, venha ajudar este irmão. Ó Deus, que os olhos deste irmão venham estar fixos no Senhor, Pai, crendo que Tu és aquele Tu tens a última palavra. Senhor, a última palavra ela é Tua, como foi na vida de Gideão. Não permita, Senhor, que a circunstância, não permita que a dor, não permita que a perda ou a crise ou a adversidade que essas pessoas têm enfrentado venha, ó Deus, abafar aquilo que há de melhor nelas, venha sufocar aquilo que há de melhor nelas, porque na verdade nós somos aquilo que o Senhor diz quem somos. Ó Deus, a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou, e o Senhor Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus. Senhor, que essas pessoas, aonde elas estiverem, neste momento elas venham ser alcançadas, elas venham ter suas necessidades supridas, elas venham receber do Senhor a resposta. Nós oramos por este que está no leito de um hospital, nós oramos, Pai, por este que está no leito de um lar. Senhor, estenda a mão, libere agora uma palavra de cura, libere agora uma palavra, ó Deus, que venha dar saúde a esta pessoa, no nome de Jesus Cristo. E muito obrigado, porque Tu és, Senhor, fiel. Tu és o Deus que nos acolhe, Tu és o Deus que nos abraça, Tu és o Deus que nos ouve, Tu és o Deus que nos recebe. Senhor, nós oramos pedindo a Tua bênção para este lar, pedindo a Tua bênção para esta mãe, para este pai, quem sabe já desesperançado, ó Pai, da forma de vida que o filho tem, ó Deus, escolhido viver. Toma este pai, tome esta mãe, tome este lar nas Tuas mãos. Senhor, que haja paz, Senhor, que haja manifestação da Tua presença. Nós oramos desde já Te agradecendo por tudo, entregando cada causa ao Senhor que aqui nos fora entregue, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma